Você achou que a gente não ia falar sobre série de criança? Achou errado, otário. Vamos falar sim. Alô, pessoas! Tudo bom com vocês? Chegou o momento, finalmente, de nós falarmos de uma das minhas séries favoritas da vida, que eu amo, sou apaixonada desde que ela lançou da primeira temporada. Enfim, adoro, eu amo tudo. Eu amo o conceito, eu amo a ideia, eu amo as referências, os easter eggs. Sim, a gente veio hoje pra falar de quê? Stranger Things. Things, que a palavra, Things. Quarta temporada de Stranger Things foi, gente, muito aguardada. Todo mundo tava com muita expectativa e, sinceramente, a série prometeu e, pra mim, ela entregou. Claro que ela escorrega um lugar aqui, um lugar ali, mas eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisinhas que eu achei que poderiam ter sido melhores, porém, ainda assim, pra mim, a temporada tá maravilhosa. Vamos lá conversar também sobre as teorias, o que eu acho que vai vir pra quinta temporada, as teorias sobre alguns personagens, a teoria sobre alguns personagens que estão ali, né, no limbo, uns já morreram, outros não, aquela coisa assim. O que vai acontecer? O quê? O quê? Não sabemos. Ou pelo menos, né, não sabemos, mas temos alguma expectativa do que pode acontecer. Começando pelo estilo da série. Eu acredito que nessa temporada, como algumas pessoas já comentaram e muita gente percebeu, Stranger Things, ela foi para um tom mais sinistro, uma coisa mais suspense, uma coisa ali um pouco mais pesada do que ela tinha nas primeiras temporadas, até porque a gente tinha crianças ali, né, dentro do contexto. No começo, mesmo sendo com crianças, já era uma coisa assim meio bem bizarra, só que ela foi se intensificando conforme as temporadas foram passando. E a gente chegou na quarta temporada assim com o pé na porta. Os irmãos Duffer trouxeram esse elemento mais gótico. Não eu diria gótico, mas essa coisa assim mais creepy pra série. Essa coisa, esse elemento mais obscuro que a gente não tava acostumado com esse tipo de suspense, com esse tipo de ambientação nas outras temporadas. E a quarta temporada ela meio que veio pra responder algumas coisas também que a gente tava um pouco na dúvida. Do tipo, ok, mas de onde veio o mundo divertido? Como que ele começou? E o que aconteceu? Algumas outras coisas foram se respondendo ao longo dessa temporada. Apesar de ainda ter lacunas assim pra se preencher, mas eu acho que a gente já ficou assim com umas coisas mais esclarecidas. Eu acho que deu pra gente perceber muitas coisas que a gente tinha ficado na dúvida na última temporada, que foi entregue pra gente muita coisa. Eu sou muito apaixonada pela terceira temporada. Gosto da personagem da Robin, inclusive, que ela foi inserida ali depois. I'm Robin. Pleasure to meet you. Gosto muito do amadurecimento dos personagens, inclusive, conforme as temporadas vão passando. Então, a terceira temporada, ela já fechou muitas coisas, mas também deixou coisas pra trás. E aí, a quarta temporada veio respondendo, preenchendo as lacunas, porém não todas, porque a gente ainda tem mais uma temporada pra isso. Nessa temporada, a gente tem um vilão um pouco mais obscuro, como eu já comentei, o Vecna, ele é um personagem que você fica ali realmente com esse receio de ser, de fato, um personagem mais frio, mais a sangue frio. Já foi comentado também em alguns outros vídeos pelos produtores de conteúdo que eu vi em vários lugares e que dá realmente a entender as referências de vários filmes ali dos anos 80, dos anos 90, que é em que a série é inspirada. E a gente tem a referência da Hora do Pesadelo. O personagem do Vecna é parecido, de fato, com o personagem do Freddy Krueger. E a ideia também dele vir usando os pensamentos mais obscuros das pessoas contra ela é uma referência muito interessante também, porque o Freddy Krueger ele entra na mente das pessoas pelo sonho, né? Então, se ele mata a pessoa no sonho, ele mata de fato a pessoa em vida, né? Na vida real. Então, a gente tem esse contexto muito interessante trazido dos filmes pro personagem do Vecna, o que é sensacional, que referência incrível, meu Deus. Porra, tu tá dando uma palestra pra explicar o que é cópia? A conexão e a narrativa entre os personagens. Esse foi um ponto que eu acredito que fez com que as pessoas criassem um carinho tão grande por Stranger Things. Como todo mundo já deve imaginar, é muito gostoso quando você cria uma conexão com o personagem. É muito gostoso quando você tá assistindo alguma coisa e você torce pelo personagem, ou quando você fica irritado com algum personagem, quando você até quer que o personagem morra, você fala, pelo amor de Deus, alguém tira esse personagem daí que eu tô ficando puta. Então tem algumas coisas, alguns vilões, alguns personagens, os contextos, eles fazem com que você fique mais preso na série. E é o que acontece com Stranger Things. A gente acompanhar a narrativa dos personagens, gente, faz com que a gente fique muito mais preso. Claro que Stranger Things, ela tem essa premissa maravilhosa, que é um mundo invertido, que é uma coisa meio ficção científica, com fantasia, etc. Então isso já prende a gente automaticamente pra quem curte esse estilo de série, fora o visual e tudo mais, mas a gente acompanhar a narrativa dos personagens, se apaixonar por eles e
gostar deles e ter um favorito, porque a gente acompanha ele desde de muito crianças, muito jovens, até a adolescência. Então, você não só acompanha a narrativa em que a Eleven está sendo perseguida, em que as crianças estão tentando ajudar ela e todo o restante dos contextos, mas você também acompanha eles crescendo. Então, é muito gostoso você ver essa amizade entre eles, os conflitos entre os personagens, os conflitos individuais de cada um, que cada um tem uma narrativa individual que se encontra, né, como amigos, como casais, relacionamentos em si, mas eles têm sim suas narrativas individuais. E acredito que isso vem sendo construído ao longo das temporadas até chegar nessa quarta temporada, que a gente tá muito envolvido com os personagens. São poucos os personagens que a gente não se apaixona. Então, assim, a Eleven é uma personagem maravilhosa, eu amo a Eleven, mas eu amo a Max. Acho que o Lucas, nessa última temporada, ele cresceu muito, ele tem um destaque maravilhoso. E alguns outros personagens também que eu gosto muito, que é o Dustin, que não tem nem o que falar sobre ele. O Steve, que é maravilhoso. O Jonathan, eu achei que nessa temporada ele ficou um pouco apagado, mas eu amava ele e a Nancy. Inclusive, tipo assim, era o meu casal, gente. Eu torcia muito pelos dois. Porém, a química deles foi morrendo, né? E agora a gente tem esse revival, né? Esse reavivamento da química. Eu não sei se reavivamento é uma palavra que existe, né, gente? Tá ali reacendendo a chama entre ela e o Steve. See you on the other side. On the other side. E vocês podem falar o que vocês quiserem do Will, aquelas, né? Então eu sei que tem gente que não gosta dele. Achei ele um pouco insonso, né? Algumas vezes ele é um personagem meio apático. E eu tenho dificuldade até de gostar de personagens um pouco apáticos assim. Mas eu acho que o Will, ele tem camadas ali, sabe? Ele tem aquele jeitinho dele que é um jeitinho tímido mesmo. E que você torce pelo personagem mesmo assim. O Mike é um personagem que não é um dos meus favoritos, mas enfim, ainda assim, tem horas que eu gosto muito dele. Mas as minhas cenas favoritas do Mike são quando ele tá com a Eleven, porque eu sinto uma química muito bacana entre os dois. E a personagem da Robin, né? Que ela é maravilhosa. Ai, eu estou lisonjeada. Tem mais algum fã por aí? Ah, você? Então o fato dos personagens trilharem essa estrada individual de cada um é o que faz ficar interessante quando eles se juntam. Então eles são personagens individuais muito divertidos, muito carismáticos. Tem essas camadas, você consegue ver os personagens um pouco ali além do que alguns personagens ficam na superfície, sabe? Acho que Stranger Things consegue trabalhar muito bem os personagens de criança pra adolescência e complicando os conflitos entre eles, os conflitos internos assim de adolescentes, enfim, com coisas mais complexas. É engraçado você ver eles lidando com uma coisa tão simples, que é da adolescência, em meio a situações tão tipo mundo invertido, morte, luto. São coisas muito complexas, conflitando com coisas muito comuns, tipo, da rotina de um adolescente, sabe? Então é bem engraçado a gente acompanhar isso. As linhas temporais que eles fizeram nessa última temporada foi absurdamente bom. Foi uma das coisas que eu mais gostei, acho que na construção da série em geral, foi essa vibe, gente, de fazer esses cortes entre as cenas e conseguir complementar isso de uma forma tão boa, pra fazer ficar tão interessante. Tinha 1 hora de episódio, mas eu tava tão envolvida com o que tava acontecendo, como as linhas temporais que eles desenvolveram entre Hawkins, entre o pessoal que tava viajando procurando a Eleven, entre a Eleven que tava lá no laboratório, né, que a gente teve também essa narrativa dela sozinha naquele momento, e também o Hopper que tava lá na Rússia, né, tentando voltar pra Eleven, tentando voltar pra casa, e o pessoal que foi tentar resgatar ele lá também, que foi a Joyce e outro cara que eu nunca lembro o nome dele, mas ele é um personagem maravilhoso, eu acho tão carismático, tão divertido, que ele é um personagem assim, que ele não é meio que, se a gente parar pra pensar, nada essencial pra história, só que super essencial pra história. Então essas linhas temporais que eles desenvolveram entre esses 4 estágios do pessoal, cada um tá passando por uma coisa dentro do mesmo período, só que em lugares diferentes, gente, é muito legal. É muito bacana você acompanhar os personagens tentando resolver as coisas de pontos diferentes pra poder chegar no mesmo lugar, que no fim das contas eles não conseguem fazer as coisas juntos, de fato, mas sempre pensando de forma coletiva. E eu acho que isso fala muito sobre a série, sobre os personagens e o elenco em si, sabe? Eles sempre podem estar separados, mas eles estão fazendo as coisas pensando um no outro, pensando como coletivo. E isso dá a característica dos personagens de Stranger Things, sabe? Eles estão sempre muito juntos. E eles conseguiram linkar essas quatro linhas temporais de forma muito majestosa. Você não enjoa, a peteca não cai mesmo, porque você fica super interessado no que vai acontecer. Não só no próximo episódio, mas com o próximo elenco, com o próximo grupo de pessoas que tá passando por outra situação. Então todos estão passando por situações tensas e em momentos diferentes. Momentos não, né? Mas em situações, em lugares diferentes dentro dos mesmos momentos. Então você fica assim, meu Deus do céu, é só eita atrás de bicho, bicho atrás de eita. E uma das linhas temporais
temporadas favoritas pra mim foi, eu acredito que o pessoal que tá em Hawkins é uma das minhas favoritas, e também o pessoal que tá na Rússia. Aquela foi uma linha temporal muito interessante pra mim, porque o Hopper, ele foi um personagem que sofreu bastante na Rússia, sozinho, etc, com falta de casa, com falta de Eleven. Coitado do cara, já tinha perdido uma filha, criança, perdido a esposa, sabe? Meu Deus, que mais que ele tem que sofrer, coitado do homem aí. Existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. Então é isso, gente. São episódios com mais de 1 hora e você fica na expectativa pra ver o próximo núcleo de personagens, pra saber o que vai acontecer com eles e naquela expectativa das narrativas se cruzarem. Quando as narrativas finalmente começam a se cruzar, das 4 linhas temporais, dos 4 núcleos acontecendo, simplesmente é maravilhoso. Eu não vi defeito nesse formato de roteiro. Pra mim, particularmente, funcionou muito bem. Eles conseguiram fazer isso, ó, majestosamente. Essa 4ª temporada, ela parece que ela faz uma junção. Parece não, ela faz sim uma junção de todas as temporadas anteriores e ela vem respondendo as coisas, como eu já comentei. E eu acredito que ela vem respondendo em tópicos da seguinte forma: ela vai trazer à tona novamente a explicação por trás dos soviéticos com a narrativa ali do Hopper. Então a gente tem os soviéticos tentando usar o Demogorgons como arma, tentando entender mais ou menos também como funciona, né, nessa tentativa de saber o que é o mundo invertido, o que são aquelas coisas, como aquilo acontece, de que forma que aquilo apareceu. Então eles estão tentando investigar isso e usar isso a seu favor ao mesmo tempo, né, depois de roubar essa tecnologia, enfim, ali dos Estados Unidos, nessa briga entre eles e tal. É bem interessante a gente ter essas respostas, como eu já comentei agora no começo do vídeo, ao longo dessa temporada, que foram coisas que veio sendo trabalhadas entre a primeira, segunda e terceira temporada. Finalmente vai ser esclarecidas as coisas sobre o laboratório. A gente tinha muitas dúvidas do que acontecia lá dentro, até que agora na 4ª temporada foi respondido. Então, através de algumas memórias da Eleven que estavam bloqueadas, a gente descobriu muita coisa. E também os fatores dela ter perdido os poderes, que eram memórias que ela não tinha as memórias inteiras, né? Eram fragmentos das memórias, algumas coisas que ela vinha lembrando ao longo do tempo, depois, né, dos traumas e tudo mais. Então, explica o porquê dela ter perdido os poderes no final da outra temporada e ter iniciado essa temporada sem os poderes, não saber o que tá acontecendo. E eles precisam dos poderes dela pra poder resolver essa coisa do mundo invertido. I don't have my powers. I don't know how to say this other than just to say it. Without you, we can't win this war. Ela vai pro laboratório lá, ela passa por todo aquele processo de recuperar os poderes dela, mas nisso ela tem que enfrentar os próprios traumas. E é o que é interessante, né? Essa temporada ela fala muito sobre isso, ela fala muito sobre traumas, ela fala muito sobre enfrentar as coisas de frente, tentar entender o que tá acontecendo. E é muito bacana porque você vê a Max passando por isso de uma forma muito intensa, né? Que é aquele trauma de um acontecimento e também da vontade dela por trás disso, da culpa dela por trás disso, de todo o contexto da situação. Dear Billy, I don't know if you can even hear this. E aí também responde algumas outras coisas sobre o que é o mundo invertido, né? Como eu já comentei, era uma coisa assim que a gente ficou muito na dúvida do como surgiu, por que surgiu. Não respondeu tudo ainda, a gente ainda tá com algumas coisas assim muito em branco, do tipo, ok, tá, foi aberto o portal ali pela Eleven, só que a gente fica, a Eleven criou um mundo invertido, ele já existia, o Vecna, ele controla o mundo invertido, tem ainda uma mente por trás dele. Então a gente teve muitas coisas que se esclareceram, mas teve muitas outras coisas que se abriram também, porque a gente sempre fica nessa dúvida de como que funciona, até porque não foi tudo entregue de bandeja, assim, funciona assim, o mundo é assim e pronto. Alguns pontos que algumas pessoas colocaram pra mim e eu achei válido trazer aqui, porque eu sempre coloco lá no meu Instagram, 2 que eu vou trazer aqui pra vocês pra gente falar sobre isso. Uma pessoa comentou e depois mais de uma pessoa falou comigo que achou a parte do laboratório meio parada. Eu entendo que realmente a parte do laboratório foi um pouco parada, foi um pouco cansativa, porque se a gente parar pra pensar, a gente teve ali uma situação em que ela tava tendo que desenvolver os traumas, então não tinha muita coisa de ação acontecendo. Mas eu acho que foi necessário, porque se aquilo fosse resolvido de uma forma muito rápida, sei lá, em 3 episódios, não ia ser tão realista. Então eu acho que fica mais palpável a personagem levar vários episódios pra conseguir de fato passar por isso, porque realmente foi uma situação que traumatizou ela, que trancou as memórias de uma forma assim muito intensa, e quando ela começou a ser desbloqueada, ela teve medo de saber a verdade, porque ela tinha medo da culpa ser de fato dela. E teve uma pessoa que falou pra mim que achou que a série era covarde, e eu entendo porque realmente Stranger Things tem muita dificuldade de matar personagens. Se eles matam personagens, são personagens
que não são o do elenco principal. Eles inserem um personagem maravilhoso, vão lá e matam esse personagem. Ou um personagem que a gente, tipo, mesmo que a gente goste ou não goste, ame ou não ame. Ame ou odeie, né, na verdade, que nem o caso do irmão da Max. E dessa vez foi o Ed. Então isso meio que virou um padrão. E aí você fica esperando a Max morrer, porque se ela morresse, gente, ia ser uma morte muito, realmente muito triste. Mas eu entendi o ponto da pessoa, porque ele também disse que quando a série não mata ninguém, você não crê de fato que aquilo seja um perigo, que o vilão seja um perigo, que a situação que tá acontecendo ali seja um perigo eminente, que realmente pode matar pessoas. E é sobre isso, gente. Agora eu tenho uma teoria aqui, além de algumas outras, mas sobre o Ed. Inclusive é uma das coisas que eu queria falar que me incomodou. Eu acho que o Ed ficou um pouco esquecido no churrasco, porque ele morreu, foi uma morte muito triste. E aí, quando o Ed finalmente morre, depois que o Dustin sofre por ele e tal, meio que desaparece. Ninguém mais fala dele, ele simplesmente some, não tem velório, não tem nada. Tipo assim, a gente fica perguntando, o corpo ficou lá no mundo invertido? Eles trouxeram o corpo? E a minha teoria é que o corpo dele ficou no mundo invertido, e eu acredito que o Ed vai acabar voltando, gente. Eu tenho muitas expectativas sobre isso. E eu já tinha pensado nisso antes, conversando com uma amiga minha, com a gente já criando coisas ali. Eu dei uma pesquisada também sobre esse personagem do Ed do Iron Maiden e vi algumas capas assim que faziam muito sentido, tipo, com a teoria. Eu falei, meu, isso é muito possível. Não que realmente vai acontecer, é uma coisa assim que eu tô ali projetando, mas é muito possível mesmo. E eu acredito que assim, a gente tem um próximo vilão, né? Ali dentro do jogo, pesquisando um pouco mais também pra saber, eu vi que a gente tem um vilão acima do Vecna, né? Que é um dragão, se eu não me engano, acho que de 4 cabeças, que inclusive o Will, ele desenha, ele pinta, né, pro Mike, ele fala pro Mike que o Mike é o coração do grupo, etc. E tem aquele vilão. Então assim, Stranger Things usa muita referência, gente. Eles usam muita referência e sempre tá nos mínimos detalhes que a gente nunca repara. E mais uma coisa sobre o Ed ainda. Tem uma temporada sobre o Ed e o Will. Eu fiquei entre os dois. Nessa última temporada, o Lucas, o personagem que faz, o ator que faz o Lucas, disse que a palavra dessa temporada era traidor. Eu sinto que ele pode estar falando sim sobre o Ed, o fato do Ed poder se tornar o braço direito dentro do mundo invertido do Vecna e depois, claro, né, voltar a ajudar eles. Então eu acho que ele pode ser um desses personagens que vai ser personagem traidor. Ou a gente também tem o personagem do Will. O fato dele ter muitos traumas pode ser muito perigoso quando ele estiver perto do Vecna. E o fato também dele estar muito ligado com o mundo invertido. Ele pode ser um portal ali, né, pro Vecna voltar. Então eu acredito que ele vai ser usado sim pelo Vecna de alguma forma. E acredito que as minhas teorias maiores para a próxima temporada são essas. A teoria do Will, a teoria do Ed, essa coisa de ter um próximo vilão, ou pelo menos ter uma última cartada do Vecna que pode ser utilizada, que é esse dragão. Então, enfim, tô aí na expectativa de muitas coisas acontecerem. Muitas coisas ruins, porque agora também o mundo invertido invadindo a realidade deles. Então, não vai ser mais só uma coisa que as outras pessoas não estavam vendo, né? Agora as outras pessoas de Hawkins vão estar envolvidas, então isso cria um problema muito maior para eles, como simplesmente adolescentes tentando enfrentar um problema imenso. Então eu espero que eles tenham a ajuda de alguma outra organização, que o laboratório, não sei, surja de outro ponto, que, não sei, alguma coisa aconteça, porque eu acho que só eles tentando passar por isso vai ser um problemaço. É isso, eu gostei muito da temporada em si, gostei da forma como eles trabalharam, as referências sempre maravilhosas. Teve muito rock nessa última temporada, a gente teve várias referências de músicas ao longo da terceira temporada, mas nessa última temporada foi assim... muito bom, meu Deus, muito bom. Além, de, claro, da música principal, né, que foi a música da Max, que salva ela do Vecna e etc. Que foi, acho que, uma das melhores coisas pensadas não só por essa última temporada, mas por Stranger Things inteira, que foi a trilha sonora muito bem trabalhada, né, gente, meu Deus. E é isso, gente. Acho que o final pra mim foi satisfatório. A temporada em si pra mim foi satisfatória, apesar de ter alguns pontinhos ali, outros que dão pra melhorar, né, em relação, que nem eu falei, esses finais, assim, essas pontas de tipo, o que vai acontecer com a Max, o fato dela não ter morrido de fato, muita gente não gostou. Eu não liguei, mas teve gente que não curtiu muito. Essa coisa do Ed esquecido no churrasco e esse final dele se encontrando e olhando pro campo, assim, final meio de novelão. Então não terminou do jeito que muitas vezes a temporada de Stranger Things termina, que é aquela coisa já tensa, mas foi um pouco mais tranquila, mas ainda assim eu curti, eu gostei do final, achei satisfatório, não achei o final maravilhoso, mas achei satisfatório. E o restante da temporada é sensacional, é simplesmente uma das melhores coisas que eu assisti nesse ano, então
Stranger Things não deixou a peteca cair, sabe? E isso me deixa muito feliz mesmo. E com muitas boas expectativas pra quinta temporada. E é isso, gente. Falei muito mesmo. Mas é que eu tinha muita coisa pra falar sobre Stranger Things. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta aqui, fala pra mim o que você achou da quarta temporada, qual foi o seu melhor momento, o que você mais gostou. Acho que meu momento favorito da última temporada, gente, foi o Ed tocando guitarra. Percy, this is for you. E a Eleven derrubando aquele helicóptero. Ah, e o Hopper matando com a espada o Demogorgon. Aquilo foi sensacional. E a Max fugindo do Vecna. Nossa, aquela cena também foi muito boa. A Nancy atirando no Vecna, gente. Aquela cena foi muito sensacional. Ou seja, aqueles últimos momentos, enfim, pra mim a quinta temporada podia ter acabado ali, porque aqueles últimos momentos foram mágicos, sensacionais. Esses foram os meus momentos de ápice. Comenta aqui pra mim quais foram os seus momentos favoritos, fala comigo, diz pra mim o que você achou da última temporada, quais foram os pontos que você não gostou tanto, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de ativar o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos, e se você ainda não é inscrito, chegou no canal agora, se inscreve. Beijo e até o próximo vídeo.